Olá, bom dia. Eu me chamo Sulane e hoje a gente vai falar sobre as transformações da matéria. É um conteúdo do ensino fundamental, do nono ano do ensino fundamental, uma introdução para o ensino médio, para os conteúdos que vão vir no ensino médio. Então, para a gente compreender as transformações da matéria, a gente vai seguir uma linha de raciocínio. Como seria essa linha de raciocínio? Através de questionamentos. O primeiro deles é do que a neve é formada. Antes de responder essa questão, a gente tem que compreender que a matéria ela passa por transformações, por fases, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Já vimos isso antes. Mas essa transformação ela vai acontecer através de influências. Que influências seriam essas? Temperatura e pressão. Só uma pequena introdução para a gente compreender essa questão de transformação da matéria. As influências de temperatura e pressão a gente vai aprofundar melhor nos conteúdos próximos. Mas precisamos entender que a matéria ela só passa por transformações, só passa de uma fase para outra, por uma mudança, se ela for influenciada. Quando a gente pensa na água, a gente pensa que o estado natural lembra, né? Temos que lembrar que o estado natural dela é líquido. Por ser líquido, está em temperatura ambiente. Ambiente aberto, temperatura ambiente. Para acontecer essa transformação do líquido para o gasoso, ou do líquido para o sólido, do sólido para o líquido, ou vice-versa, precisa passar por uma influência da temperatura, onde ela vai aumentar ou vai diminuir, né? Então, a gente tem que saber diferenciar e compreender que tem a temperatura ali agindo para acontecer essas mudanças. Quando eu faço a pergunta do que a neve é formada, a gente pensa logo que água. Muito simples, uma pergunta fácil. É formada por água. Mas qual seria o seu estado físico? Em qual estado a neve está? A neve, ela vai estar no estado sólido. E o que isso significa? Estado sólido. Quando a gente fala em sólido, a gente consegue imaginar que a gente consegue pegar, tocar. É uma coisa fixa, firme, que tem um volume fixo também. E isso significa que as partículas estão dessa forma, tá? Estão bem juntinhas, bem próximas, com uma força de atração entre elas forte, que elas não têm muito movimento, não tem como se movimentar tanto, não tem tanta liberdade. Então a gente consegue visualizar dessa forma, através do gelo formado na nossa geladeira. Ou no boneco de neve, formado pela neve em um local que a gente consegue manter ele por um tempo nesse formato. Porque, mais uma vez, a temperatura está ali influenciando. No mundo em si, a temperatura varia. Vai depender do ambiente que você está, do estado, do país que você está. A temperatura ela vai mudar. No local onde você está, pode estar uma temperatura X. Mas se você for para outro estado ou para outro país, a temperatura vai ser Y. Um exemplo. E pode ser até uma temperatura bem baixa, onde você não vai estar tão acostumado. Você vai ter um choque. Vai estar muito frio ou vai estar muito quente a mais do que você está acostumado. E isso influencia no estado da água, que é o nosso exemplo inicial. Outros exemplos que a gente pode citar são o ouro e a prata. Mas por que o ouro e a prata? São totalmente diferentes da água.
Em seu estado natural, o ouro e a prata são sólidos, são metais. Estão na tabela periódica também, né? Ali na área dos metais de transição. E com isso a gente pode entender que para o ouro e a prata serem moldados em joias e etc., eles precisam passar por uma influência, de novo, da temperatura, onde ela vai ser, esses dois elementos vão ser levados a uma temperatura muito elevada, onde eles vão começar a mudar sua fase de sólida para líquida, em uma temperatura muito alta, diferente da água. Nosso exemplo um exemplo mais clássico. Assim, o ouro e a prata podem ser moldados, depois resfriados, né? E assim transformam-se em joias, conseguem receber um outro formato, além do seu formato natural. Qual o seu processo de formação? Vamos pensar. Qual o processo de formação da neve, que é o nosso exemplo original? Seguindo a nossa linha de raciocínio, se ela é formada por água, está no estado sólido, e como a água, em seu estado natural, é líquida, então ela está numa temperatura mais baixa do que o natural dela. Assim, a gente conseguimos pensar, né, questionar, que ela passou por um processo para chegar nesse estado. Então, qual seria este processo? Qual seria esse processo de formação? Para responder essa questão, a gente precisa compreender o ciclo de transformação. Provavelmente, vocês já devem ter visto, né, esse ciclo aqui em conteúdos anteriores do nosso livro, e a gente pode só recapitular o que isso significa. Nós temos 3 estados. O estado sólido da água, tá? Esse exemplo aqui é um ciclo da água, onde a gente pode estar representando, mas pode ser usado para outros elementos. Nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, representado por essas figuras. Gelo, gota d'água, de água e nuvem. Quando a água em seu estado sólido passa por estado líquido, ela passa por uma mudança, né? Uma transformação. Essa transformação significa o quê? Fusão. Ela está saindo do seu estado sólido e indo para o estado líquido. Para a água passar por essa transformação, a temperatura mudou. Vamos imaginar que você tirou uma garrafa gelada de dentro do seu congelador e colocou em cima da pia. A temperatura de dentro do congelador é baixa e fora dela, fora do congelador, em cima da sua pia, vai ser uma temperatura ambiente aí a 25 graus Celsius, a exemplo. E foi ocorrendo essa transformação, que foi para o estado líquido, vai ser um processo não vai ser um processo rápido, vai ser um processo lento, porque é um processo natural, não é uma temperatura tão elevada para esse processo ser instantâneo. Então, vamos para o estado líquido. Para o líquido passar para o gasoso, há uma outra transformação, que a gente chama de vaporização. A vaporização, ela acontece quando a água, em seu estado líquido, evapora. Mas a vaporização, além do processo de evaporar, ela também passa por mais 2. Ou seja, a vaporização ela passa por 3 processos. Pode acontecer de 3 formas, para deixar mais claro. 3 formas. Evaporação, ebulição
e calefação. A evaporação é um processo que vai ocorrer de uma forma natural, de uma forma lenta, gradual, em que a temperatura está sendo elevada de forma lenta, e assim a água vai evaporando. Como exemplo, a gente pode usar a roupa quando você lava ela, uma blusa, uma camisa, e coloca no sol para secar. Ali vai ser um processo de evaporação, um processo lento. A roupa está molhada, sua blusa, sua camisa, você ali pegou, colocou no sol, e a água que tem o tecido, ela vai evaporando por causa da temperatura ambiente e do calor do sol, que vai aumentando a temperatura do nosso ambiente gradualmente durante o dia. E temos a ebulição, que já é um processo mais rápido, que, a exemplo, a gente pode usar uma panela com água que você coloca no fogo, e ali vai acontecer a ebulição, onde a água vai aumentar de temperatura gradualmente, mas de uma forma mais rápida, e vai chegar ao seu ponto de ebulição e vai começar a borbulhar, e ali ela vai evaporando. Ali vai ser um processo mais rápido. E temos a calefação, que é um processo também de vaporização, só que instantâneo. Como assim instantâneo? Imagine uma panela que você colocou no fogo e ela vai esquentar. Você não colocou nada dentro dela, só a panela. E ali a panela vai esquentando, vai chegar a uma temperatura bem alta. Vai concentrar ali uma temperatura muito alta. E quando você pega uma gota de água e deixa cair nesta panela que está no fogo e com a temperatura elevada, essa água vai evaporar instantaneamente. Triscou, evaporou. E assim a gente pode deixar um pouco claro como o processo de vaporização acontece. E temos o processo reverso, onde a água está em situação de vapor, está na sua forma gasosa, e vai para o estado líquido. E aí a gente pode usar a chuva como exemplo. A chuva é uma água condensada nas nuvens, que vai cair a qualquer momento, pode depender da temperatura, da quantidade de água acumulada na nuvem, mas ali é um processo de condensação. E se transformar no seu estado líquido. E do líquido pode ir para o seu estado sólido pela solidificação, que aqui é como se você pegasse a água que você tirou no primeiro momento e botou em cima da pia, que ela descongelou, e voltou ela para o congelador novamente. Ali ela vai se solidificar, porque ela estava no seu estado sólido, saiu, passou por uma fusão, foi para o estado líquido. Do estado líquido, voltou para o ambiente de temperatura baixa e ali ela vai se solidificar. E temos a sublimação e a ressublimação. A sublimação é quando a água está no seu estado gasoso e vai para o estado sólido. Sublimação, gasoso para o sólido. E a ressublimação é do estado sólido para o estado gasoso. A ressublimação também pode ser chamada de deposição. Assim, a gente compreende um pouco sobre a questão do ciclo de transformações, né? Com isso, podemos responder a pergunta anterior. A neve, ela se forma através da sublimação. É o exemplo que poderia ser dado para a sublimação, onde o vapor da água está na nuvem, vapor, e ali ela vai formar os cristais de gelo e vai se transformar em neve, né? Onde o vapor vai direto para o estado sólido. Assim, a neve é formada. Então, qual seria a definição de uma transformação física? Como a gente poderia definir uma transformação física?
é um rearranjo das partículas e a diferença da força de atração entre elas. Aqui a gente tem umas imagens para exemplificar: estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Como vocês podem ver, no estado líquido, no estado sólido, as partículas estão bem organizadas, bem próximas umas das outras, de uma forma como se a força de atração está forte. No estado líquido, como podemos observar, há uma certa liberdade entre as partículas. A água ela vai estar mais separada um pouco. Só que, mesmo estando separada, mas ainda continuam próximas. A força de atração entre elas diminuiu um pouco, não muito, e deu um pouco de liberdade para o movimento, mas não tanto. E temos o estado gasoso, onde as partículas elas têm uma total liberdade. Em um ambiente fechado, ou melhor, em uma sala fechada, um gás ele pode ocupar todo o espaço que tem ali. Porque as partículas elas têm uma total liberdade para esse movimento. Tá? Para compreender melhor, a gente vai utilizar o laboratório virtual. É um site que a gente pode usar exemplos para poder estar visualizando situações que a gente não consegue fazer presencialmente, mas conseguimos ver através da parte virtual. Eu vou sair aqui e vamos para a sala. É um site PHTE, PHET. Aqui a gente pode observar que se eu elevar a temperatura, as partículas vão se soltando e elas vão se movimentando. E assim a gente pode observar que ela saiu do estado sólido e foi para o estado líquido e para o estado gasoso pela quantidade, pelos movimentos que as partículas estão fazendo. Estão com total liberdade, se movimentando para onde querem. Por ser um ambiente fechado, não vão passar das limitações, mas estão com liberdade. Se eu diminuir a temperatura, observem que a temperatura está baixando, um pouco lento, mas está baixando. Elas já começam a ter menos movimento, estão se movimentando com mais lentidão, estão mais devagar, estão se juntando devagarzinho, porque a temperatura está diminuindo. E aqui observamos que elas se juntaram, ficaram no seu estado sólido. Estão totalmente juntas, com a concentração bem grande. Aqui, só para entender como que isso acontece. Aqui nesse laboratório, acessando o site do phet.colorado.edu, podemos ver tanto esses experimentos virtuais, como outros também, para estar trazendo essa visualização de como ocorre essa mudança de estado de um elemento X, tá? Agora vamos voltar de novo para a aula. Só um minutinho. Certo.
Deu para visualizar um pouco. Essas imagens aqui, esses rearranjos que as partículas fazem, quando têm essa influência da temperatura para a mudança, para a transformação da matéria de um estado para outro. Aqui nós temos algumas definições de estados da matéria: o sólido, rearranjo das partículas e os comportamentos. São bem compactados, grande força de atração, organizado em um padrão específico, mas elas continuam vibrando em suas posições. Para deixar um pouco claro essa questão da vibração, as partículas elas não ficam paradas. Elas se movimentam, elas vibram, mesmo estando bem compactadas no estado sólido. Algumas propriedades: rígido, forma fixa, volume fixo, não pode ser comprimido e incapaz de fluir. O estado da matéria é o estado líquido. Rearranjo das partículas e comportamentos. Estão juntos, mas sem um padrão muito regular. Possui pouco espaço livre entre elas, mas possuem mais espaço do que no estado sólido. Se deslizam e rolam sobre umas às outras. Então, é o que dá esse aspecto viçoso da água, né? Que onde, se você colocar água num copo, ela vai tomar aquela forma do copo. Se eu colocar em uma garrafa, também vai ficar no formato da garrafa, levando a uma temperatura baixa e congelando, e levando ela para o estado sólido, solidificando, ela vai ficar no formato da garrafa. Propriedades: não rígido, sem uma forma fixa, porque dependendo do ambiente onde ela está, ela vai ficar na forma do objeto, como o copo, a exemplo, mas possui um volume fixo. Pode ser levemente comprimido, pode fluir e assume a forma do objeto que está, como já foi citado. Estado gasoso: rearranjo das partículas amplamente espaçadas, possui mais liberdade e pouca força de atração entre as partículas, movem-se rapidamente. A força de atração entre as partículas do estado gasoso é muito baixa, então por isso que elas possuem esse movimento. Propriedades: não rígido, sem uma forma fixa, sem um volume fixo e pode fluir. Cris encontrou, adivinha o estado? Cris encontrou uma substância misteriosa com as seguintes propriedades. Aqui é um treinamento aí para tudo que a gente viu. Toma a forma do seu recipiente, flui, possui um volume fixo e pode ser comprimido levemente. Qual seria esse estado? Desenhe aqui o arranjo das partículas, das moléculas que Cris encontrou. Qual seria esse estado? O estado líquido, porque toma a forma do recipiente, possui um volume fixo, flui e é levemente comprimido. Recapitulando tudo que a gente já conseguiu ver nessa aula: estado sólido, partículas são bem compactas e organizadas em uma estrutura regular. Líquido, as partes não estão organizadas em um padrão regular e os gasosos estão amplamente espaçados. Você pode ter observado que o aquecimento já pode ter observado o aquecimento da água. O que você acha que está acontecendo com as partículas em um líquido à medida que se torna mais quente? Foi falado durante a aula, tudo que a gente conversou sobre, todo o nosso processo da nossa linha de raciocínio, que o processo de aquecimento da água, a questão da vaporização, o que? 3 vezes, né? Ou três fases, são de 3 formas. Estado
não fica o estado de vaporização, acontece pela evaporação, de uma forma mais natural e lenta, a ebulição e a calefação. Então, o que acontece dentro dessa chaleira é a ebulição, que à medida que o líquido esquenta, as partículas elas vão se soltando e vão evaporando. Como atividade, vamos definir as transformações que ocorrem com a matéria quando recebe influências de temperatura e pressão. Observe a imagem e defina os termos presentes. Essa é uma atividade que vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, para observar e definir os termos que estão aqui presentes. Por quê? Porque foi falado, e é bom a gente sempre ter essa definição, porque é uma coisa bem simples, a gente está confundindo. A gente pode se confundir com os termos. Então, a gente observar e entender o que acontece durante esse ciclo e saber o que significa cada palavra, sendo que a gente, qualquer coisa, pode voltar ao vídeo e recapitular, porque a gente ficou bastante tempo falando sobre esse ciclo de transformações. Tá? Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar dando essa aula para vocês. E nos vemos na próxima.